Hoje é muito importante a gente pegar aqui esse tempo que a gente tem em relação a essa nossa revisão e pensar um pouquinho também em relação a como foi montado o edital de vocês. Porque quando a gente pensa no jeito que o edital foi montado, a gente pode dali trazer algum perfil CESP para as questões de prova. Por exemplo, tem muita gente que me mandou e-mail, que não é meu aluno, mas que mandou e-mail, perguntando por que a gente estava muitas vezes falando de conceitos básicos de microinformática. E a resposta era simples, porque estava no edital. E muita gente não leu essa parte no edital, pensou bem, não precisa estudar lá o que significa, por exemplo, periféricos de entrada e saída, memórias do computador, nada disso. Gente que não estudou esse elemento e questões que caem muito nas provas do CESP também. Um outro agravante que eu acho para essa parte final é muita gente não ter estudado com o LibreOffice 4.4. Porque teve gente que me disse assim, professor, eu tenho o LibreOffice 4.1 instalado no meu computador e aí eu não instalei a versão 4.4. Só que observa, não basta ser a versão 4, porque a 4.1 tem o nome dos botões diferentes das versões 4.4, que é a que foi retificada no edital. Portanto, observa, quem não estudou com a versão 4.4 do LibreOffice, eu sugiro que nessa última semana revise o nome dos botões, porque as funções são similares. Então, alerta para quem não estudou com a versão 4.4, tem que estudar o nome dos botões. Exemplo prático, existe um botão chamado pincel dentro do LibreOffice Writer? Existe? Não, porque ele se chama clonar formatação, mudou o nome dele, ele sempre se chamou pincel, só que agora ele se chama clonar formatação. E vai ter muita gente respondendo na prova que o nome desse comando, se aparecer, é pincel, porque estava acostumado com as outras versões. E eu estou dizendo da 4.1. Então, antes de mais nada, esse alerta é o mais importante. Como a gente só tem uma semaninha agora para revisar, quem não estudou com a versão 4.4 tem que revisar o nome dos botões, pelo menos isso, é uma finaleira aí para quem não estudou, tem que botar a versão 4.4 na jogada. Ademais, nós vamos estudar cada tópico do edital no que tem de mais importante. Eu vou começar com aquilo que eu acredito ser o mais importante. Eu acredito que a maior parte das questões serão sobre conceitos de internet, intranet, como está citado no edital, em relação também à segurança da informação, mas principalmente a ideia dos conceitos vinculados à internet e intranet. Então a minha primeira pergunta é, o que é a internet? Ó, que ótimo! A internet, acho que todo mundo sabe que é a rede mundial de computadores. Ufa, pelo menos salvamos. Vamos mais uma perguntinha básica sobre a internet. A internet possui um conjunto de protocolos de comunicação que formam a sua base de comunicação de dados. Vocês saberiam me dizer, de forma afirmativa numa prova, qual é esse conjunto que forma a base de comunicação de dados da internet? TCP/IP, isso é bem importante, ó. Quem for para a prova tem que saber que a internet é a rede mundial, é claro, mas tem que saber que ela é formada por um conjunto de protocolos de comunicação e a base desse conjunto se chama TCP/IP. Mais uma perguntinha só para alongar nossa história aqui. TCP, qual o significado da sigla TCP? Se hoje tivesse uma questão dizendo TCP significa isso e aquilo, eu tenho que dizer se é certo ou errado. O que significa TCP? Eu sabia que teríamos problema nesse caso. Então vamos lá. TCP significa Protocolo de Controle de Transmissão. Só a parte TCP. Vou repetir a informação para quem não sabia. A parte TCP do conjunto TCP/IP significa Protocolo de Controle de Transmissão. Então observa comigo, se a prova sugerir assim, protocolo que controla a transmissão dos dados da origem ao destino na internet. Ele perguntou o conjunto ou ele perguntou só um deles? Só um deles. Então qual é a resposta para ser certo? Tem que aparecer? TCP. Porque se ele disse protocolo que controla a transmissão dos dados da origem ao destino, não é o conjunto inteiro. Ele perguntou só a parte que controla a transmissão dos dados da origem ao destino. Aí a resposta é TCP. Quando é que é o TCP/IP como conjunto? Quando ele perguntou o conjunto de protocolos que formam a base de comunicação de dados da internet é TCP/IP. Beleza? Certo. Mas aí é o conjunto. Se ele sugerir qual é o protocolo que controla a transmissão dos dados na internet da origem ao destino, aí é só a parte TCP. E aí vai mais uma perguntinha para ti. Tu já sabe o que é o TCP.
E agora me responde, o que é o IP? Isto, exatamente, essa é a resposta que eu queria. Ó. IP significa o protocolo da internet. Traduzindo, né? Protocolo da internet. Perfeito, mas atenção à dica. Eu acredito que na questão de IP, se ele quiser fazer uma questão de IP, ele venha fazer sobre as versões do protocolo IP. Eu vou te explicar um pouquinho melhor isso. Tu poderia me afirmar se IP tem alguma coisa a ver com endereço? Que coisa é essa? O IP, eu poderia dizer na prova que é o endereço que identifica os computadores conectados na internet? Sim, IP é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. Perfeito, agora chegamos a uma charada. Quais são as versões dos protocolos IP usadas atualmente na internet? Temos apenas duas versões, quais são elas? IPv4 e IPv6. Atenção à pergunta, quantos bits tem a versão IPv4? 32 bits. Como é que tu sabia a resposta, professor? Porque está no slide, estou lendo bem atentamente. Beleza. Então, agora te pergunto, e o IPv6 tem quantos bits? 128 bits. Perguntinha simples, qual dos dois entrou num estado de esgotamento e não possui mais novos endereços de IP desta versão para fornecer aos novos computadores que querem se conectar na internet? Qual desses dois entrou em estado de esgotamento? E só por causa disso, só pelo IPv4 ter entrado em estado de esgotamento, ele não é mais utilizado na internet atualmente, certo ou errado? Errado. Eu acabei de dizer que mesmo ele entrando em estado de esgotamento, ele ainda é utilizado junto com o IPv... Isto, ele, IPv4, que entrou em esgotamento, ainda é utilizado junto com o IPv6. Outra perguntinha só para a gente matar essa charada de vez. Quando a gente analisa essa história de IPv4 e IPv6, muita gente me pergunta se não é demasiadamente técnico. Só tem uma... Por que isso está aqui no nosso estudo? Primeira resposta, porque já foi questão de prova de que banca? Do CESP. Segunda questão, o CESP, quando fez questão desse tipo, só avaliou que o IPv4 e o IPv6 são utilizados atualmente, ou ele avaliou a quantidade de bits? Então, desse ponto, eu quero que tu não esqueça a quantidade de bits de cada um. Sempre lembra, IPv4, 32 bits, IPv6, 128 bits. Aí sim a gente está revisando de fato com o perfil CESP para as provas de concurso. Ok comigo? Vamos lá, tem mais dicas. Olha só agora, acompanha comigo. Vocês já ouviram falar do termo intranet? Sim. Já. E por que vocês ouviram falar? Porque vocês leram o edital, e no edital está escrito internet e intranet, perfeito? Então me ajuda aqui. Intranet é o quê? É uma rede de computadores de acesso restrito de uma determinada organização, mas atenção, que utiliza os mesmos protocolos da internet. Então vamos lá, eu quero repetir essa informação, já que ele botou no edital intranet. Rede de acesso restrito de uma organização, que utiliza os mesmos protocolos da internet. Perguntinha, na intranet nós usamos TCP/IP como base da comunicação de dados? Sim, porque são os mesmos protocolos da internet. Perfeito. Outra perguntinha para vocês. Rede de acesso restrito de uma organização que não utiliza os mesmos protocolos da internet. Rede de acesso restrito de uma organização que não utiliza os mesmos protocolos da internet. Professor, essa eu não sabia. Então vamos organizar. Porque para ser intranet precisa ter essas duas características, né? Acesso restrito e usar os mesmos protocolos. A intranet, ela é considerada um tipo de rede privada, porque ela tem o acesso restrito da organização. Enquanto a internet é uma rede pública. Perfeito. Mas observa, quando eu tenho uma rede de acesso restrito de uma organização que não usa os mesmos protocolos da internet, eu só posso utilizar o nome genérico, rede privada. Percebe? Existe um nome chamado rede privada que é genérico para qualquer rede de acesso restrito de uma organização, rede privada. Quando é que essa rede privada passa a ser considerada intranet? Quando ela não tem somente o acesso restrito e usa os mesmos protocolos da internet. Porque se tiver o acesso restrito e não usar os mesmos protocolos da internet, é só uma rede
privada. Aí eu não posso afirmar na prova como certo que é intranet. Tu observa, a nossa questão não é de certo ou errado? Se ele afirmar rede de acesso restrito de uma organização que não utiliza os mesmos protocolos da internet, conhecida como rede privada. Perfeito. Agora, se ele trocar a rede privada por intranet e não usava os mesmos protocolos da internet, isso está errado. E agora é um depoimento pessoal. Normalmente, onde está a charadinha do certo ou errado no CESP para o termo intranet? Se usa ou não usa os mesmos protocolos da internet? Porque a maioria fica esperando, não, professor, a charadinha está em saber se o acesso é restrito da organização. Isso está em todas as questões sobre intranet, dizem que o acesso é restrito da organização de alguma maneira. Uso interno da organização, tudo. Esse termo acesso restrito da organização eles usam. Para saber se está certo ou errado, tem que verificar se está ou não usando os mesmos protocolos da internet. Só vai estar certo intranet quando usar os mesmos protocolos da internet. A gente tem que aprender como a banca sugeriu essa resposta. Beleza. Vou fazer mais uma perguntinha para ti. Olha essa imagem agora. Se eu tiver, atenção, se eu tiver um acesso externo autorizado na intranet da minha organização. Um acesso externo autorizado na intranet da organização. Qual é o nome que eu dou para um acesso externo autorizado na intranet da organização? Extranet. Quem não sabia, é importante isso, ó. Extranet está dentro do conceito de internet e intranet, porque é considerado um acesso externo autorizado na intranet da organização. A isso nós chamamos de extranet. E muita gente não estudou extranet porque não viu escrito no edital. Mas quando é que tu tem que estudar extranet? Quando o edital cita conceitos de internet e intranet. Isso. Veio o conceito de intranet, tem que saber o que é extranet. Extranet, então, acesso externo autorizado na intranet da organização. Quando o acesso externo não é autorizado, se ele não fosse autorizado, qual é o nome que eu dou para isso? Invasão. Invasão é um acesso externo não autorizado na intranet da organização. Extranet, então, tem que ser autorizado, como eu declarei. Tem mais perguntas para ti. Olha essa imagem agora. Eu te disse que a base de comunicação de dados na internet era o TCP/IP. Mas em cima dessa base, eu começo a colocar outros protocolos para serviços. Por exemplo, se eu quero acessar a página da web do curso do professor Andrezan, essa página da web está armazenada em um servidor lá da internet. E aqui estou eu com o meu computador e eu te pergunto, se na prova ele sugerir qual é o protocolo, atenção para a imagem, usado para acessar uma página da web, a resposta é HTTP. Porque aí eu não disse conexão com a internet, eu disse acessar uma página da web. E acessar uma página da web é o que a imagem vai mostrar de novo para ti, ó. É simplesmente transferir o hipertexto, que é a página da web que está lá no servidor da internet, para o meu computador, para o meu navegador. Então, atenção, quando é que eu posso responder HTTP? O CESP tem duas hipóteses para isso, vem comigo. Protocolo padrão para acessar as páginas da web. Se ele sugerir protocolo padrão para acessar as páginas da web, não é a mesma coisa do que dizer conjunto para se conectar na internet. Conjunto para se conectar na internet é TCP/IP. Em cima desta base TCP/IP, para acessar uma página da web, eu uso o quê? HTTP. E qual é a outra hipótese de aparecer HTTP, além de dizer que é o padrão para acessar as páginas da web? Dizer que ele é o protocolo para transferência de hipertexto, porque isso é a tradução de HTTP. O que significa HTTP traduzindo? Repete para mim, protocolo de transferência de hipertexto. HTTP, repete, protocolo de transferência de hipertexto. Então, duas hipóteses o CESP já usou para dar certo HTTP. Protocolo padrão para acessar as páginas da web ou protocolo de transferência de hipertexto. As duas estão corretas. Agora, atenção que eu vou te mostrar de novo na imagem. Vem comigo. Eu tenho aqui uma página da web criptografada, que ela está codificada. Criptografada é codificar um determinado padrão, uma determinada informação. Se isso for uma página da web, que por enquanto não sabe que é uma página da web porque está criptografado. Mas se eu estou te afirmando, isso é uma página da web que eu criptografei. Para acessar esta página da web,
que agora está criptografada e eu não entendo nada. Qual é o protocolo que eu vou usar para acessar uma página da web com conteúdo criptografado? HTTPS. O protocolo de transferência de hipertexto, o que significa o Szinho? Seguro. Professor, por que seguro? Porque transfere hipertexto criptografado. HTTPS, eu vou repetir, é para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. E ele é só decriptado aqui, ó, quando chegou no meu computador, eu entendi. Mas na transferência, esse conteúdo está criptografado. E aí eu venho uma perguntinha em cima disso. Olha só que interessante. Se eu acesso uma página da web usando HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, é correto dizer que esse processo de criptografia que foi realizado para posteriormente o HTTPS transferir o hipertexto criptografado, esse processo de criptografia se utilizou de um recurso chamado certificação digital? Sim, sim. O HTTPS só transfere hipertexto criptografado se esse processo de criptografia foi realizado mediante o uso de chaves criptográficas de certificados digitais. Sabe aquele famoso cadeadinho que aparece quando está usando o HTTPS? Tu clica nele para verificar o certificado digital que foi usado para aquele processo. A prova pode sugerir que o HTTPS transfere a página da web criptografada. Isso está certo? Sim. Transfere a página da web criptografada, porque é protocolo de quê? De transferência de hipertexto criptografado. Agora, o HTTPS criptografa os dados? Não. O que ele faz? Lê de novo o nome, protocolo de transferência de hipertexto seguro. Ele criptografa ou ele transfere o hipertexto criptografado? Transfere. Quem criptografa esses dados? Bem, são as chaves criptográficas existentes num certificado digital. Por isso que recentemente numa prova do CESP, que eu até debati isso com os meus alunos que fizeram questão de correções, eu dizia o seguinte, ó, esta questão aqui está certo ou errado? E estava certa quando o CESP afirmou que usou o HTTPS para acessar a página da web com conteúdo criptografado, que foi criptografado mediante o uso de certificados digitais. Isso estava correto. Afirmativa recente do CESP em prova de concurso. Tá certo. Então, o HTTPS não criptografa, mas ele transfere o hipertexto criptografado. Quem criptografa são as chaves criptográficas de um certificado digital. Isso é importante que a gente saiba também. Mais um desafio para ti. Vem cá. Olha essa imagem. Alguém que está estudando aqui focado no INSS já viu essa imagem? Essa imagem aqui representa que programa? Isto representa um programa chamado LibreOffice Calc, que é a planilha de cálculos. Eu salvei um arquivo do LibreOffice Calc com a extensão ODS. Eu salvei um arquivo do LibreOffice Calc que por padrão é salvo com a extensão ODS. Perfeito. Só que detalhe, esse arquivo está armazenado lá num servidor da internet agora e eu queria transferir esse arquivo do servidor para o meu computador. Olha a imagem acontecendo agora. Vou transferir esse arquivo lá do servidor para o meu computador e agora do meu computador para o servidor. Repetindo. Vou transferir o arquivo do servidor para o meu computador, numa operação que eu conheço como download. E agora vou transferir do meu computador para o servidor, numa operação que eu conheço como upload. Beleza. Se eu te perguntar, qual é o protocolo capaz de realizar a transferência de arquivos? Não disse transferência de hipertexto, não disse transferência de página da web. Qual o protocolo para transferir? Arquivos é o FTP. Perfeito. Não esquece, FTP responde... Protocolo, lê para mim de novo, transferência de arquivos. Não tem erro esse, né? Pode ser do meu computador para o servidor? Pode. Pode ser do servidor para o meu computador? Pode. Ele serve tanto para download como para upload. É o protocolo de transferência de arquivos, bem famoso também nas provas de concurso. Tem mais, professor? Tem. Olha só essa ideia agora. Essa aqui é bem fácil de compreender, porque todo mundo que estudou o edital viu que estava escrito conceitos de correio eletrônico. E agora eu te pergunto, tem um e-mail aqui que eu quero enviar. Vou enviar um e-mail agora. Enviei. Que protocolo eu usei? SMTP. Porque SMTP é o protocolo para a saída das mensagens de correio eletrônico. Saída quer dizer envio.
Então tem prova que diz que o SMTP é para enviar mensagens de e-mail, para dar saída das mensagens de correio eletrônico, tá certo. Se for envio de e-mail, a resposta é SMTP. Vem comigo de novo quem tá ligado, acompanha agora, charadinha, tá lá o e-mail, lá na caixa postal do meu servidor de e-mail. E agora eu quero receber esse e-mail. Olha a imagem para mim agora e me responde. Acabei de receber esse e-mail no meu computador e ele esvaziou a caixa postal do servidor. Recebi e-mail no meu computador e esvaziou a caixa postal do servidor. Qual é o protocolo? IMAP ou POP? Só dois. POP, não pode esquecer, ó. Era IMAP ou POP por quê? Porque só tem dois para recebimento. Ou tu responde IMAP ou POP quando é recebimento. Qual é a diferença do POP? Que ele recebe e esvazia a caixa postal do servidor. Então, se a prova sugerir que tu está recebendo e-mail, entrada de e-mail e esvaziando a caixa postal do servidor, a resposta é POP, que pode ser chamado também de POP 3, não tem problema. 3 é a terceira versão dele, pode aparecer na prova só POP, POP 3, tá certo, igual. Agora vem cá, se o professor disse que tinha dois para receber, olha a imagem de novo comigo, acompanha a imagem. Recebi ou não recebi e-mail agora? Vamos ver. Era para receber. Aqui, recebi e-mail. Só que qual foi a diferença aqui? Observa. Não esvaziou a caixa postal do servidor. Estou lendo o e-mail aqui no meu computador e ele continua armazenado na caixa postal do servidor. Qual é a resposta? IMAP. O IMAP é aquele que te permite acesso à mensagem de e-mail, quer dizer, tu pode receber, pode ler ela no teu computador, mas não esvazia a caixa postal do servidor. Para e-mail, então, eu pedi para lembrar de 3. Para enviar, SMTP. Para receber esvaziando a caixa postal do servidor, POP. Para receber sem esvaziar a caixa postal do servidor, IMAP. Beleza, protocolos que a gente precisa saber, porque a questão também citou lá os protocolos de e-mail. Ok. Já ouviram falar em CPU? Olha a sacanagem que o CESP fez recentemente numa prova, quem fez aula comigo verificou esse nome. O CESP, em vez de colocar CPU, colocou o quê? UCP. E é a mesma coisa, é que aqui a sigla é inglesa, aqui em português. CPU é a mesma coisa do que UCP, que significa Unidade Central de Processamento. O CESP adora portuguesar algumas palavras e algumas siglas. Isso nos confunde se está certo ou errado. Então, se aparecer o CP, tu lembra que é a mesma coisa do que? CPU. Agora, outra perguntinha. O CP, CPU, é quem? É o processador do computador. O processador do computador é que é chamado de CPU ou UCP. Se a prova afirmar exatamente isso. A CPU, a UCP do computador é conhecida como seu processador. Está correto? Sim, está correto, porque muita gente chama de CPU gabinete, né? Mas o gabinete é CPU? Não é. Quem é a CPU? O processador. Combinado comigo? Outra perguntinha que aí agora eu vou chegar mais perto do CESP. Isso aqui foi aliviar. As provas do CESP têm pedido em algumas das suas questões as partes que compõem essa CPU. Várias questões nos últimos anos pedindo as partes que compõem a CPU. Vem comigo, ó. O C é a unidade de controle. O LA já caiu em prova também como UAL. UAL. Então, se apareceu o LA ou UAL, é a mesma coisa. Em provas mais antigas já apareceu até ALU. Então, nesse caso, olha quantas siglas. ULA, ALU ou ainda o UAL, que seria UAL. Beleza. Aqui no C, eles não mudam a posição. Não mudam. E é verdade, eles não mudam, eu entendo por quê. Mas no caso da UC, eles não invertem a posição. Isso tu fica tranquilo, não vai acontecer, o CESP nunca fez. Aqui até entendo que eles venham mudar. Ok. Me ajuda aqui. Qual é a função da UC? Responde para mim. É aquela que controla o processamento, fornecendo as instruções para o processamento. Por isso ela é chamada de unidade de controle. Ela não processa dados. Olha que maluquice. A UC não processa dados. Ela apenas controla, fornecendo as instruções. Agora, quem é que vai receber as instruções e de fato vai processar os dados? A ULA. Então, se a prova sugere, tem questões que eu só cheguei na resposta certa
se ele sugerir exatamente isso. A ULA é o local da CPU onde os dados são processados. A ULA é o local da CPU onde os dados são processados. Olha a imagem, eu trouxe o desenho, olha aqui o desenho, ó. Professor, o que são os registradores? Vou explicar. São pequenas porções de memória que armazenam dados em relação à parte interna da CPU. Mas se liga um pouquinho aqui. A ULA recebeu uma instrução para processar dados. Ela busca dados para processar nos registradores, processa e devolve os dados processados para os registradores. Olha de novo, ó. Vindo e voltando. Vindo e voltando. E deu. Professor, é lento assim? Claro que não, né? Isso aqui é uma velocidade absurda. Teve prova, já sugeriu qual é a memória mais rápida que existe num computador? Vou repetir a informação já pedida pelo CESP. Qual é a memória mais rápida existente no computador? É os registradores. Deixa eu explicar por quê. Porque muita gente, quando vai para a prova falando de memória rápida, lembra de uma memória chamada cache, que também está dentro do processador. Só que a memória cache, que é muito rápida, é verdade? Tu vai afirmar, a memória cache é uma memória muito rápida que está dentro do processador do computador. Isso é verdade. É uma memória muito rápida que está dentro do processador. Mas tem uma memória que é mais rápida ainda que a cache. Lê para mim? Os registradores. Que estão ligados diretamente com a ULA, recebendo e fornecendo dados para serem processados pela ULA. A memória cache está dentro do processador também, mas ela não é tão rápida quanto os registradores. Ela é, sim, rápida, muito rápida, mas não tão rápida quanto os registradores. Vamos observar para a prova de novo. Memória cache é uma memória muito rápida, certo ou errado? Certo, certo. Os registradores são mais lentos que a memória cache. Errado, errado. O senhor acabou de dizer o contrário.